Uma mensagem de fé e esperança. Com o pastor Adriano Rufino. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. E dessa feita eu gostaria de fazer uma pergunta a você, né? Como é que você reage à tristeza? Sabe aqueles momentos em que determinadas situações te deixam triste, te colocam para baixo? De que forma, é a pergunta, de que forma você reage a essa tristeza? Você sabe que nós, humanos, somos tripartites, né? Nós somos uma alma que possuímos uma casa chamada corpo e há em nós um espírito, um sopro de vida que veio de Deus e que nos permite morar nessa casa chamada corpo. O espírito se alimenta da palavra de Deus, das coisas espirituais, das coisas transcendentais, e quanto o corpo se alimenta das coisas materiais, né? De elementos materiais. No entanto, a alma, ela é uma entidade, né? Ou um elemento desse ser tripartite que é alimentado através de sentimentos, de emoções. A alma, ela é a sede, né? Ela é a morada das emoções, dos sentimentos. Amor, ira, ódio, rancor, alegria, frustração, expectativa, esperança. Todas as esperanças, todos os sentimentos residem na alma. E a tristeza é um desses elementos que invade, muitas das vezes, a alma do ser humano. A psicologia define que a tristeza, ela tem graus, né, de profundidade, podemos dizer assim. Existem tristezas que são superficiais, tristezas que são profundas, né? E quando essas tristezas são profundas, elas provocam efeitos tão fortes que são ecoadas, né? Sentidas no corpo. A pessoa chega a sentir dor no peito, fadiga, desânimo, cansaço, e esse quadro evoluindo, a pessoa pode então entrar no clínico depressivo, um quadro, depressivo. De toda maneira, a tristeza, ela é um elemento que nós temos que enfrentar, não é? Uma vez que, vez ou outra, acabaremos sendo alvos da tristeza. Há situações na vida que hão de nos deixar tristes. A palavra de Deus, então, ela tem respostas para tudo, inclusive para a tristeza. Como reagir à tristeza, não é? Como fazer para que a tristeza não nos paralise? Como fazer para que a tristeza, ela não nos lance numa depressão? Como fazer para que a tristeza, ela não roube de nós elementos tão importantes da vida, com a família, com os amigos, ou consigo mesmo, a solicitude, né? A pessoa está consigo mesmo, está feliz em estar consigo mesmo. Como reagir à tristeza? Bom, o apóstolo Tiago, que é considerado um dos pilares, né, da igreja, os pilares da igreja são 3, Tiago, João e Pedro, né? Ele faz uma pergunta aqui no capítulo 5 da sua carta,
no versículo 13. Algumas traduções traduz aflito, está alguém entre vós aflito? Há outras que traduzem está alguém entre vós triste, não é? Ele faz uma série de perguntas. Ele pergunta sobre se alguém está doente, no versículo 14, não é? E outras perguntas que ele faz. Mas o que importa é o versículo 13. Está alguém entre vós triste? Está alguém entre vós aflito? A resposta que ele dá é ore. A resposta que ele dá é ore. É importante a gente pontuar esse fato, por quê? Porque no mundo secular, no mundo moderno que nós vivemos hoje, muitas pessoas, quando estão tristes, elas vão para as redes sociais para expor nas redes suas frustrações, né? Suas tristezas. E ali elas desaguam, né? Elas expõem, muitas das vezes, aquilo que está no seu âmago, que está no seu ser. E aí vem, então, uma enxurrada de comentários, alguns se compadecendo, com compaixão, outros criticando, enfim, uma série de reações àquela postagem, àquela exposição. A Bíblia não nos orienta a fazer isso, a Bíblia nos orienta a orar, a expor o nosso íntimo, a expor aquela tristeza, a colocar aquela tristeza diante de alguém que pode curar, solucionar o problema. Expor a tua tristeza diante de pessoas que muitas das vezes vão apenas contribuir para aumentar essa tristeza, com críticas, com julgamentos, não é a melhor saída. O melhor remédio é você expor essa tristeza a quem, de fato, de verdade, pode resolver. O apóstolo Pedro, nesse mesmo entendimento, né, em sua carta aos Filipenses, deixa-me ver aqui, ele também aponta essa solução, essa saída, no capítulo 4, no versículo 6, não é? Ele diz assim, aos Filipenses 4:6, não estejais inquietos, não é? Sabe aquela coisa da pessoa não estar bem consigo mesma, um turbilhão de pensamentos na mente, no coração dela. Ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Inclusive a tristeza. A tristeza ela precisa ser colocada em oração para Deus, né? Então ele diz, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. E ele fala um detalhe, a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para a colocação que Paulo faz sobre a paz de Deus, não é? Lá em Romanos, se não estou enganado, no capítulo 5, nos fala sobre a paz com Deus. A paz com Deus. E aqui Paulo fala sobre uma outra paz, a paz de Deus. Qual é a diferença entre a paz com Deus, né, ter paz com Deus e ter a paz de Deus no nosso coração? Você sabe que o ser humano, por conta do pecado, ele entrou em estado de guerra com Deus. Quando Jesus deu a sua vida lá na cruz para nos salvar, então um outro estado
se estabeleceu o estado da paz com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus e por causa do sangue de Jesus podemos ter paz com Deus, né? A animosidade foi cessada com o sangue de Jesus. Portanto, todo aquele que estiver debaixo do sangue de Jesus Cristo está ou tem paz com Deus, né? Agora, essa outra paz, a paz de Deus, é uma paz que é fruto de uma comunhão com Deus, fruto da fé em Deus, fruto de se colocar diante de Deus em oração a tristeza. Quando você pega essa tristeza e você coloca ela diante de Deus em oração, então você recebe a paz de Deus. Paz com Deus você já tem, porque você entregou a sua vida a Jesus. Se não entregou, deve entregar, né? Mas essa paz de Deus, ela vem quando você coloca tudo que você está sentindo, tristezas, ansiedades, diante de Deus em oração. É por isso que tanto Tiago, que diz no seu livro, né? Está alguém triste, aflito, ore. Quanto Paulo, que diz, não andeis inquietos, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, né? As vossas inquietudes, ansiedades. Por isso, eu convido você a estar conosco neste domingo, onde teremos o prazer imenso de te ajudar a receber essa paz de Deus no seu coração. Aqui, na Missão Evangélica Avivamento Mundial, Avenida B, número 86, Centro de Nova Campina. Vai ser um prazer imenso poder recebê-lo e você estar conosco. Deus abençoe e que a paz de Deus esteja no seu coração.